Olá pessoal, tudo bem? Aula de matemática hoje com o professor Beto Lopes. Vamos fazer a correção das atividades da semana passada. Então, cada um deve acompanhar aí no seu caderno as atividades que foram orientadas na semana passada, tá? E cada aluno deve fazer a correção. Quem já respondeu enviou para mim, parabéns, ótimo, excelente. Mesmo quem já enviou para mim deve agora acompanhar a correção para analisar se você acertou todas. Se acertou todas, parabéns. Só dá um feedback avisando que estão todas corretas, tá? E quem não acertou todas ou não fez a correção, deve fazer a correção hoje e enviar para mim. A nossa aula de hoje ela é exclusiva para essa parte aí referente à correção. É um momento a gente tirar dúvidas se ficou, né, na explicação dos conteúdos, como também nas atividades que foram orientadas. Então cada um deve acompanhar, certo? Com muito cuidado, com muito compromisso nessa aula. Então, estão aqui as atividades, tá bom? Da semana passada, da segunda-feira da semana passada, tá? Então tem aqui a nossa primeira atividade, dizendo que vimos que em um mesmo dia no Brasil os municípios podem registrar diferentes temperaturas. Isso também ocorre em todo o planeta. Observe o esquema. Quando nós explicamos esse conteúdo, na abertura do conteúdo, tinha lá um texto que mostrava que em um mesmo dia a temperatura em uma cidade aqui no Maranhão, em comparação com uma cidade em Santa Catarina, a gente tinha temperaturas bem distintas, né? Tá certo? É isso que está fazendo referência à atividade. Isso acontece também no planeta como um todo. Então estão aqui algumas temperaturas, que estão registradas aqui, temperatura mínima, prevista, para esse período em alguns municípios. Estou falando de alguns municípios aqui, tá? Então estão aqui as temperaturas, tá certo? E o nome dos municípios, tá? E os países que esse município fazem parte. Pede o seguinte no item A: organiza esses municípios em dois grupos, os do hemisfério norte e do hemisfério sul, tá certo? Então a gente observando o nosso planeta como um todo, certo? Observando o planeta como um todo em formato esférico, em forma de uma esfera, tá certo? Nós temos, se você for comparar assim, nós temos polo norte e nós temos o polo sul, a gente indo comparar assim, certo? Colocando uma reta numérica, tá certo, no planeta. No polo norte, o que nós sabemos do polo norte? Polo muito frio, calotas polares. Então lá no polo norte, certo, ele é muito frio, como nós conhecemos. Então lá espera-se as menores temperaturas, tá? Então hemisfério norte, nós vamos ter as menores temperaturas. Onde é que tem as temperaturas menores? Aquelas que são menores do que zero. Aí nós vamos ter aqui, essa temperatura, menor do que zero, menor do que zero, menor do que zero, menor do que zero. Então, conclui-se que essas cidades, elas estão no hemisfério norte, por apresentar cada uma temperatura aí baixa, temperatura bastante fria, menor do que zero, tá? E no hemisfério sul espera-se as maiores temperaturas para cá, e nós vamos ter, essas aqui, tá bom? Sendo no hemisfério sul, ok?
Vamos lá, na sequência. Item B. Nesse dia, para quais municípios havia previsão de temperatura mínima negativa e mínima positiva? Temperatura mínima, porque aqui a previsão é temperatura mínima, né? Quais essas temperaturas aqui, certo? Elas são negativas. Então, onde tem o sinal de negativo aqui, certo? Que são todas que estão no hemisfério norte, tá? Então tá aqui, ó, negativa, ó, as que estão no hemisfério norte, e positiva, as que estão no hemisfério sul, aqui, ó. Então, bem tranquilo aí, tá? Item C. Junte-se a um colega e pesquise um site, né, de meteorologia 2 municípios cuja temperatura mínima prevista para hoje seja negativa e 2 em que seja positiva. Depois existem essas informações e localizem esse município em um mapa. Como nós não estamos trabalhando no presencial, tá? Então não vai ser, né, possível agora, né, se juntar aí a um colega. Então cada um deve fazer o seu. Eu não respondi aqui porque é uma resposta pessoal. Você vai pesquisar. Pesquisa na internet aí, tá certo? Sites onde você vai localizar 2 municípios cuja temperatura seja negativa e 2 com temperatura positiva, tá? Isso aqui você manda para mim depois, tá? Mas eu quero receber de cada um de vocês. Vamos para o segundo. Leia as informações e represente as partes destacadas com números positivos ou negativos. Então, olha só, nós vamos representar com negativo ou positivo. A fossa de Porto Rico é considerado o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, com 8.605 metros abaixo do nível do mar. Eu expliquei, né, em aulas passadas, que o nível do mar, né, vai diferenciar, né, a temperatura positiva e negativa. Então aqui sendo o nível do mar, tá? Isso aqui vai diferenciar temperatura positiva e negativa, ou seja, profundidade, né? Desculpa, não temperatura. Então, o que estiver abaixo do nível do mar, nós vamos ter aqui negativo. O que estiver acima do nível do mar, nós vamos usar positivo, tá certo? Então, essa representação aqui, tá certo? Essa profundidade, ela diz que é profundo, certo? Então está abaixo do nível do mar, tá certo? Abaixo do nível do mar, 8.605 metros. Então abaixo fica o sinal de negativo. Ó, esse negativo aqui vem desse termo aqui, abaixo do nível do mar. Tudo bem? Item B. Em certo dia, a temperatura mínima registrada em São Joaquim, Santa Catarina, foi de 5 graus Celsius, abaixo de zero. Abaixo de zero, nós temos negativo, ao menos 5 negativo. Outra. Pedro visualizou seu extrato bancário e verificou que estava com saldo devedor de R$ 638. R$ 638. Saldo devedor, sinal de menos, tá? Próximo agora. Na reta numérica a seguir, as distâncias entre 2 marcações consecutivas são iguais. No caderno, escreva o número correspondente a cada ponto indicado pelas letras A, B, C, D e E. Então, está dizendo que a distância desse ponto aqui são iguais. O que nós podemos verificar aqui, ó? Do 0 para esse ponto é 3, certo? Então nós estamos analisando que a distância, certo, entre 2 pontos consecutivos é igual a 3. Então aqui, isso aqui é 3,
é porque aqui vai ser 6, é porque aqui vai ser 9. Né? E para cá, para a esquerda de 0, mesma distância, só que negativo, menos 3, menos 6, aqui menos 9, tá? Então, vamos verificar aqui. O item A, ou seja, a letra A, tá certo? A letra A que está aqui, ó, certo? Está aqui, vai ser 10 de 3 em 3, menos 3, então menos 12 aqui, o A vai ser menos 12, tá certo? O B, onde é que está o B, ó? 3 mais 3, 6, vai ser 6, tá? O C, onde está o C? Do 6 com mais 3, 9, então o C vai ser 9. E o D vai ser, para cá é mais 3 e para cá é menos 3. E o E, menos 6. E assim respondemos a questão, tá? Próximo agora. Vamos brincar de adivinhar. Leia as pistas e adivinhe a resposta. O antecessor de um número é menos 8. Que número é esse? Certo? Se o antecessor é menos 8, tá? É porque o número é menos 7. Então tá aí, menos 7. O menor de 3 números consecutivos é menos 2. Quais são os outros 2 números? Então tá falando de 3 números consecutivos. Se o menor é menos 2, é porque nós vamos ter os outros, são eles, ó. Menos 1 e 0. O menos 2 é menor do que esses dois. Então, os outros 2 números, menos 1 e 0. O sucessor de um número é menos 14. Que número é esse? Se o sucessor é menos 14, é porque o número é menos 15, tá? Em frente aqui. Se representado na reta numérica, o ponto correspondente a qual dos números a seguir estaria menos distante da origem, certo? Desses aqui, certo? Qual que estaria menos distante da origem? Ou seja, quem que estaria mais próximo da origem, tá? Então nós temos aqui, ó, se a gente trabalhando com uma reta numérica, aqui nós vamos ter 0, né? Aqui mais 1, para cá menos 1, para cá mais 2, para cá menos 2, certo? Se a gente for colocar esses números, ó, aqui o 0, o menos 2, você já colocaria o menos 2 aqui, certo? O menos 6 já vai ficar mais para cá, tá certo? O 3, que é positivo, ficaria para cá, ó. Aqui ficaria o 3. Então, quem vai estar menos distante é o menos 2, porque o 3 vai estar mais distante, os outros positivos vão se distanciar mais ainda, e os outros negativos se distanciar mais ainda. Então, menos 2 é o que está menos distante, tá? Próxima. Responda as questões a seguir. Qual é o módulo de 12, menos 523 e 0? O módulo, né, é o valor, certo? Absoluto, o valor do número sem nenhum sinal. Então, o 12 aqui, que seria mais 12, a gente representa só o 12. O menos 523 representa 523 sem o sinal. E o 0 também sem sinal, tá? Quais números tem módulo igual a menos 6, ó? Aliás, o mais 6. Quem é que vai ter o módulo igual a mais 6? Vai ser a mesma distância, o mesmo tamanho, com um sinal negativo. Então, o mais 6, menos 6. O 27 vai ser menos 27. O 528, mais 528. Então, eles vão ter módulos iguais, tudo bem? Então, nós vamos agora trabalhar outras atividades, ainda de segunda-feira, tá? Pede o seguinte, copie cada item e substitua esse espaço aí por sinal de menor ou maior. Então, aqui, ó, 1025 é maior ou menor do que 1228? É menor, então usa o sinal de menor. Menos 12
é maior ou menor que menos 8? É menor. 127 é maior ou menor do que 523? É maior porque ele é positivo. 341 negativo é maior ou menor que 25? É menor porque esse aqui é negativo. 0 é maior ou menor do que menos 6? 0 é maior do que menos 6. Menos 56 é maior ou menor do que menos 98? É maior, porque se você colocar... Porque como esse sinal aqui, tá certo? Ele é negativo, então ele acaba sendo maior. Porque quem deve, por exemplo, R$56 em comparação a quem deve 98, então 56 está em vantagem, então ele é maior, tá bom? Próximo aqui. Escreva os números do quadro em ordem decrescente, tá? Do maior para o menor. Então os maiores aqui são os que estão representados, né, de forma positiva. No caso aqui, ó, é o maior de todos. Depois desse aí vem esse aqui, né? E depois tem esse aqui. E depois esse aqui. E depois o 0, tá? Primeiro os positivos, né? Depois o 0. E agora os negativos, certo? Nós vamos ter o menos 3, aí nós vamos ter o menos 123, e nós vamos ter o menos 728 e por último 1622. Então estão na ordem decrescente, vai diminuindo, certo? Próximo agora. Na reta numérica a seguir foram usadas letras para indicar alguns pontos. Relacione cada número do quadro a seguir a um ponto correspondente na reta numérica. Então, a gente observando aqui a reta numérica, ó, certo? Desses números aqui no quadro aqui, qual é o maior deles? É o 18, né? Então, o 18, tá certo? É o maior de todo, vai estar mais distante para o lado direito da reta. Então, nós temos que o F aqui, ó, tá certo? É o 18, tá certo? Quem vai estar mais distante da reta para o lado negativo é o menor. Quem é ele? É o menos 15, tá certo? Quem é que vai estar próximo lá do menos 15, né? Vizinho lá ao menos 15 aqui desses números? É o menos 12, tá? Ok aí? Qual outro número negativo que nós temos ainda? Que nós temos esses dois, né? É o menos 3, tá? Menos 3. Aí nós temos 9 e 12, né? Quem é o maior deles? É o 12, então vai estar aqui, e o 9 vai estar aqui. E assim nós estamos encerrando a nossa aula, pessoal. Tenha um forte abraço, certo? Em caso de dúvida, entre em contato comigo, pode perguntar mesmo, tá? Um forte abraço e até uma próxima aula.